Diz o cronista: levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento do povo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A reportagem, publicada na BBC News, diz que a falta de estatísticas sobre emprego no Brasil confunde e desorienta a ação do governo, interferindo nas políticas públicas que visam mitigar os efeitos da crise econômica pela qual passamos. No texto em questão, especialistas da área econômica apontam para o fato de que o suposto descaso do atual governo para com as estatísticas relativas ao emprego, de forma mais específica, o PNAD e o CAGED, é altamente prejudicial para as políticas públicas destinadas à melhoria do cenário econômico nacional. Sempre que aparece na grande mídia a opinião de especialistas, já podemos desconfiar do que vem pela frente. Quando tais especialistas são economistas, a coisa piora ainda mais. Não se tratando de economistas austríacos, ou seja, seguidores da única escola econômica digna de receber esse nome, tais especialistas são, em sua maioria, defensores de intervenções estatais na economia e de socialismo em diversos níveis. A reportagem cita a opinião de Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Uma rápida pesquisa nos mostra que tal empresa de consultoria foi fundada por José Roberto Mendonça de Barros, economista que, dentre outras coisas, foi secretário no governo de Fernando Henrique Cardoso. Seria essa, portanto, uma opinião enviesada, uma crítica com vistas apenas ao fortalecimento do Partido Tucano para as próximas eleições? Resta apenas conjecturar. Para contextualizar, precisamos explicar do que se tratam tais métricas a que se refere a reportagem. O PNAD e o CAGED são duas estatísticas utilizadas pelo governo federal para mensurar a situação empregatícia no país. A primeira fica a cargo do IBGE, mais famoso instituto de estatística do país e que naturalmente é estatal. Já a segunda é realizada pelo Ministério da Economia, se utilizando das informações trabalhistas obrigatórias fornecidas pelas empresas. Uma frase que é atribuída a vários autores diferentes e que já se tornou quase um ditado popular diz que a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Quando falamos do Estado, então, essa frase se torna quase profética. Inúmeras pesquisas com resultados estatísticos mais do que questionáveis foram utilizadas para diversos fins políticos ao longo do tempo. Desde dados tendenciosos a respeito do número de mortos por armas de fogo no Brasil, com vistas a legitimar o Estatuto do Desarmamento, até projeções ditas científicas com verdadeiro caráter apocalíptico, com o único objetivo de aumentar os poderes do Estado. Vemos todo tipo de malabarismo matemático. No caso específico dos estudos, que tem por objetivo a análise do cenário empregatício do Brasil, as coisas caminham no mesmo rumo. Embora a propaganda estatal veicule que esses números servem para nortear políticas públicas que resultarão em progresso econômico, o fato é que tais dados são pouco ou nada confiáveis. A própria metodologia utilizada pelos órgãos oficiais para mensurar o desemprego é dúbia, podendo causar diversas interpretações conflitantes entre si. Segundo o próprio IBGE, o desemprego, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Essa última parte é importante. Aquelas pessoas que simplesmente desistiram de encontrar um emprego, dadas as terríveis condições econômicas do país, não são mais contadas como desempregadas. Elas passam agora a compor o grupo dos desalentados. No início de 2021, este grupo já contava com mais de 5 milhões de pessoas. Certa vez, o ex-presidente Michel Temer disse que o aumento no número de desempregados era fruto de uma melhoria na situação econômica do país. Isso parece absurdo, é claro. Tal afirmação gerou toda sorte de comentários negativos e virou piada nacional. Porém, o ex-presidente apenas seguiu a absurda definição de desemprego utilizada pelo IBGE. Segundo Temer, uma vez que a atividade econômica no país havia melhorado, mais pessoas passariam a procurar emprego, deixando de ser desalentadas e passando a ser, portanto, desempregadas no sentido oficial.
Aumentava, assim, o percentual do desemprego no país, sendo isso resultado direto, olhem só, da melhoria das condições econômicas. Deixando de lado os critérios do IBGE e do Ministério da Economia e nos focando novamente na reportagem, precisamos responder a uma pergunta. O que o texto e os supostos especialistas criticam no final das contas? É simples. Sem estatísticas precisas, o governo não pode executar suas tais políticas públicas de forma eficiente, combatendo as mazelas sociais. Ou seja, é a grande mídia fazendo o que sempre faz, pedir mais Estado. E como sempre, se escorando na autoridade de especialistas que, em geral, têm algum tipo de ligação política. E qual é a visão libertária sobre tudo isso? Em primeiro lugar, não existem políticas públicas, apenas políticas estatais. Uma vez que não há uma vontade social ou coletiva, o que existe apenas é a vontade dos indivíduos. E nenhum ente centralizado com atuação coercitiva é capaz de mensurar os desejos individuais dos milhões de componentes de uma sociedade complexa como a brasileira. Portanto, quando um governo atua, realizando qualquer política pública, ele está fazendo tudo, menos atendendo a demandas legítimas da sociedade. Além de antiético, por ser coercitivo, o governo também é ineficiente, direcionando recursos escassos para setores onde ele, por óbvio, não sabe se são necessários. Em se tratando de políticas públicas voltadas à geração de emprego, a situação é ainda pior. Para começo de conversa, o principal causador de desemprego é o Estado. Isso é ainda mais verdadeiro no Brasil, dada a mastodôntica legislação trabalhista a que patrões e empregados estão sujeitos. O emaranhado de supostos direitos trabalhistas cria um cenário de baixos salários e insegurança jurídica, dificultando a criação de novos postos de trabalho e mantendo na precariedade os existentes. No Brasil, empregar é quase um crime. Os que se arriscam a tal atividade são punidos com pesada tributação trabalhista e também há o risco de se tornarem reféns nas mãos de sindicalistas e de juízes ativistas da Justiça do Trabalho. No meio de tudo isso, é claro, estão os empregados, os maiores prejudicados pelo arcabouço jurídico trabalhista brasileiro. As políticas públicas podem até, num primeiro momento, ter uma aparência positiva. Nos primeiros meses, parece haver um aquecimento da economia e alguns postos de trabalho são gerados. No longo prazo, porém, o que vemos é a perpetuação dos problemas existentes. Longe de trazer soluções, o governo apenas agrava a crise, pois distorce o mercado e a economia do país, fazendo com que investidores e trabalhadores tomem decisões equivocadas. E essa conta, quem paga somos todos nós. Estatísticas governamentais existem apenas por um motivo: dar um verniz de credibilidade às ações políticas, fazendo-as parecer fundamentadas na realidade. Já está ficando claro para todos, porém, que tais estatísticas são apenas malabarismo numérico, ou, usando a frase do início do artigo, tortura matemática. Com a distribuição descentralizada da informação, os dados apresentados pelos órgãos oficiais e pela grande mídia são constantemente colocados em xeque, sendo confrontados com outras tantas informações que descredibilizam e até mesmo invalida muitos dos resultados apontados. No longo prazo, o verniz de legitimidade do Estado vai pouco a pouco se descascando. Sobra apenas aquilo que é a coluna de sustentação de todos os governos: o uso da violência coercitiva. Afinal, pouco a pouco, mais e mais pessoas param de confiar no Estado e naqueles que orbitam ao seu redor, entre eles a grande mídia. Estatísticas estatais e economistas mainstream têm um total de 0% de credibilidade. Eis o único dado matemático com o qual nós todos concordamos. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Não Aproveitado, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Oda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!